Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Aqui é Ederson Varejo. Hoje eu estou muito feliz porque eu tenho um super convidado. E esse convidado que está aqui com a gente vai contemplar para vocês aí várias informações, ou melhor, vai aí falar para a gente várias coisas diretas, objetivo para o seu resultado na sua loja. Ele merece muitos likes, merece muito compartilhamento, porque o tema hoje fala da gestão da tua empresa. O tema hoje fala de como você pode sair do processo que está estagnado e para um modelo que, de alta performance. E é isso que o Marcos Freitas vem trazer para a gente, muitos detalhes aí. Para você que está no modo Spotify, você já combinado aí. Vai nos comentários, vai conversando com a gente. Pode falar aí sobre o próximo bate-papo do varejo que você quer ouvir, que quem quer você convide para que a gente esteja falando aqui e qual o tema que você gostaria que falasse. E mais, traga aqui no bate-papo do varejo sempre os comentários e compartilhe o máximo possível. E no Spotify, lá no finalzinho, dá 5 estrelinhas, porque o Marcos, ele merece, né, cara? Olha, Marcos, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Bom demais. Marcos Freitas está aqui, é consultor, um cara escritor de livros, fantástico, e também tem uma empresa, Seja Alta Performance. É isso mesmo, Marcos? É isso mesmo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo do Varejo, cara. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, empresário, que está ouvindo a gente aí, ou está assistindo a gente. Empresário, eu costumo dizer que é o herói desse Brasil, é um guerreiro, é um ser que trabalha com toda uma mão de obra, boa parte dela contra, políticas de impostos contra, e a gente consegue seguir aí vivendo, crescendo, se desenvolvendo nesse nosso grande Brasil. É verdade, né, Marcos? Falando um pouquinho sobre esse empresário, como é que o Marcos começou com isso, hein, cara? Como é que o Marcos começou sendo empreendedor também nesse Brasil, cara? Conta um pouquinho disso pra gente, cara. Cara, antes de ser empreendedor, fui intraempreendedor. Então, eu tenho 43 anos. Explica mais isso aí pra galera. O que é um Empreendedor. O empreendedor? que é ser empreendedor? É empreender na empresa dos outros. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos. Fui estoquista, descarreguei caminhão, fui auxiliar administrativo. E eu sempre fui amigo da empresa. Sempre entendi que o lugar que eu trabalhava era o lugar que saía meu sustento, que era onde eu ia crescer, era onde eu iria realizar os meus sonhos e objetivos. E diferente do que a gente vê muito na realidade do dia a dia, de pessoas inimigas do trabalho, eu sempre fui amigo do trabalho, sempre gostei. E sempre honrei muitos lugares que eu trabalhei. E fui crescendo até me tornar gerente aos 21 anos da Oi. Aos 23 fui contratado para uma empresa bem pequena, que era uma varejista, era uma empresa de varejo, ela trabalhava varejo e atacado, e lá ela tinha por volta de 15 funcionários, 4 estavam sob a minha gestão, e quando eu saí, a gente estava com uma equipe de 1.200 pessoas, 700 comigo, abri 40 operações de varejo no Brasil, e cuidava de um faturamento de R$500 bilhão, né, 500 milhões de reais, e aí daí eu já tinha empreendido demais na empresa dos outros. A minha esposa, a gente abriu 5 restaurantes, né, nós trabalhamos com alimentação por quase 10 anos, e eu saí da empresa que eu trabalhava, pedi demissão, depois de 15 anos, à frente da diretoria comercial e de planejamento estratégico, e comecei a dar consultoria. Só que as pessoas me questionavam como é que eu ia ensinar uma distribuidora, se eu não era do ramo de distribuição, como é que eu ia ensinar sobre direito para escritórios de advocacia. Só que eu entendi que gestão é algo universal, gestão não tem a ver com segmento, gestão não tem a ver com o seu público, gestão é gestão em todo canto. Então, esse passo eu dei há 7 anos, de 7 anos para cá nós formamos mais de 15 mil empresários e acompanhamos atualmente mais de 250 projetos no Brasil todo, sejam projetos de planejamento ou de estruturação financeira. Muito legal ver isso, e num Brasil tão desafiador, né, mano? Porque o que acontece? Você até mencionou, dá um recorte ali, falando sobre esse desafio que nós temos hoje dentro do empresário, né? Num país que às vezes tem coisas que voltam contra, né? Que as pessoas não buscam os heróis, que as pessoas pensam que as empresas às vezes estão explorando. E esse varejista que está aqui com a gente, ele encontra com esse desafio dessa gestão, né? Que você até menciona.
E às vezes eu também tenho esse processo, né? Minha construção se assemelha muito à tua, e a gente vê esse desafio, às vezes, um empresário voltar para você e falar assim: pô, mas e aí, cara? Como é que, Marcos, você foi? Ô, Ederson, como é que você pode falar comigo aqui sobre uma gestão, sendo que você ainda não teve o próprio supermercado? Como é que é isso para você, cara? Cara, para mim é normal, já passei, já escutei muito isso, também escuto muito. Recentemente eu fui numa loja e a moça perguntou assim: você tem empresa ou você só tem treinamento e consultoria? Ah, as duas coisas. Eu tenho 100 funcionários. Então, 100 funcionários, ele dá trabalho num restaurante, ele dá trabalho num cowork, ele dá trabalho numa indústria. Então, é universal. Só que muitos empresários, Ederson, eles são muito focados no produto. E é por isso que eles não crescem. Eles precisam evoluir na gestão do negócio. Então, todo o negócio do planeta, e eu tive a oportunidade de palestrar no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa por algumas vezes, toda empresa do mundo precisa de planejamento. Toda empresa do mundo precisa ter uma cultura sólida. Toda empresa do mundo precisa ter canais de vendas estabelecidos. Toda empresa do mundo precisa ter indicadores de desempenho. Toda empresa do mundo tem que ter reuniões de acompanhamento. Só que existem dois níveis de empresas no mundo todo: as amadoras e as profissionais. As amadoras Uhum. preferem se esconder nessas verdades de que tudo gira em torno do dono, ou que no meu segmento é diferente. Nunca chegou ninguém para mim dizendo que no meu segmento é igual. É incrível, né? É incrível. Dizendo que contratar no segmento é fácil. Eu fiz uma imersão semana retrasada, recebi quase 200 empresários do Brasil todo aqui, e o cara levantou a mão e falou que no ramo dele de alimentação é muito difícil contratar. E aí eu perguntei: pessoal, quem aqui? E eu tinha todos os segmentos lá. Eu tinha indústria, atacadista. Quem aqui é fácil? Ninguém levantou a mão. Então, a sua dor sempre vai ser mais difícil. Então, e já escutei muito essa questão: você nunca teve um negócio igual ao meu, mas eu não ensino sobre o negócio dele. Eu ensino sobre a gestão que ele não tem, que é o que eu considero o principal fator de não crescimento das empresas, não investir na profissionalização da gestão do negócio. É, você falando disso, traz aqui o que acontece muito dentro do varejo. Eu sempre falo, hoje não dá para ser no varejo mais amador, né? E a gente vê muito amadorismo porque é um processo, como que ele começou no varejo? Ele abriu ali a banquinha dele, né? Começou, a loja começou a crescer, e de repente já não tinha processos, ele precisava contratar mais gente, e foi ali, foi dando, o jogo foi acontecendo. E a gente, às vezes, depara com uma situação, né? O governo que vem pede um determinado controle. Não é ele que implantou, ele está buscando, sendo obrigado, às vezes, a fazer aquele controle porque um SPED, né, foi necessário, porque um controle determinado do E-Social foi necessário, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, tem vários bate-papos varejo aqui, onde a gente fala sobre isso, que é algo que vem ali empurrando ele para fazer, né? Como a tecnologia também empurra ele para fazer. E aí a gente fala muito sobre isso, sair do amadorismo e ir para o profissional. Não dá para ser mais dentro do varejo mais um, tem que ser o número um. Ou seja, e para ser o número um, ele precisa buscar essas imersões, né? Como você está falando aí, buscar aprimoramento, buscar isso. E aí você toca num ponto que é muito interessante, que a gente vê muita reclamação de profissionais, né? Não temos profissionais, você até falou aí, o cara falou, porque no meu ramo não tem profissional. Como que esse varejista aqui, cara, ele pode combater esse tipo de situação? Como é que você dá uma receita para esse cara? A primeira receita é ele parar e olhar para a cidade dele. E olhar que tem gente que ganha mais dinheiro do que ele e tem gente que contrata melhor do que ele. Então, se tem gente conseguindo, meu amigo, é o fato. Porque é muito fácil eu dizer assim: eu recebi recentemente, eu faço muitas aquelas caixinhas de perguntas numa das plataformas, e o cara disse assim: tá todo mundo quebrado nesse governo agora, ninguém está ganhando dinheiro. Eu falei: cara, é mentira que está todo mundo quebrado. É mentira que não tem ninguém ganhando dinheiro. É mentira. Mas é o que ele está olhando para justificar talvez a incompetência dele, ou a falta de visão dele, ou a falta de capacidade dele de entender que o mercado mudou. E que se o mercado mudou e as empresas não acompanharem, elas vão morrer. E o mercado sempre mudou. Tem gente que chega e diz assim: no Brasil é muito difícil empreender. E quando é que foi fácil, amigo?
Qual foi a fase que foi fácil ter um negócio? Qual foi a fase que foi muito fácil ter os melhores profissionais? Então, eu acho que o primeiro ponto é comparação. Se dentro de um país que tem um governo que você gosta ou não gosta, né? Se dentro do país que tem a moeda que é a mesma, se dentro de um país que tem a mesma carga tributária, tem gente vencendo, você é do varejo. Estava acompanhando ontem a Havan do Luciano Hang teve lucro de quase R$500 bilhão no ano passado. R$500 bilhão. Aí o cara diz assim, mas é porque ela é grande. Não, porque a Magazine Luiza já não teve. E ela também é verdade. grande. É gestão. O que acontece muitas vezes é que o cara ele está na etapa ainda, Ederson, de ser comerciante. Ele não virou empresário ainda. Ele ainda é comerciante, ele é compra e venda. Então ele é daquela fase que ele viajava, comprava barato, jogava o markup ali, o preço e vendia. Só que agora ele vai ter que ter canal comercial, porque dos 4 grandes segmentos, varejo, indústria, serviço e atacado, o varejo é o mais sofrido de todos, disparado. E não tem a ver com o governo. Tem a ver, e o governo atrapalha muito também, deixando claro, tá? Atrapalha muito, mas atrapalha todo mundo. Né? Os governos como um todo atrapalham todo mundo. Basta você considerar que nós temos a maior carga tributária do planeta e ano que vem já promete bater recorde. 2024 já vai bater recorde histórico do Brasil de arrecadação, né? Porque tem que arrecadar para cobrir outros pontos que não cabem aqui. Mas o cara tem que sair dessa fase de comerciante para empresário. Então ele precisa olhar que tem gente conseguindo. Ele precisa olhar que a empresa dele ela tem que sair dessa fase amadora para ir para o próximo degrau, para o próximo nível. E aí eu vinha falando, você pega aí o varejo não competia com a internet. Hoje ele tem um OLX que compete com ele, o varejo tem o Mercado Livre, que é a maior empresa da América Latina hoje, Mercado Livre, e é uma empresa de varejo online. Só que tem empresário que não foi para online ainda, ele está culpando o governo, só que tem gente comprando online e a participação dele no online é zero. Tem gente que acha que Instagram é rede social, Instagram é canal de venda. Canal de venda. Instagram é um shopping. Então, os shoppings explodiram na década de 50, 60, 70 nos Estados Unidos, no Brasil, principalmente na década de 80, 90, que foi o grande boom, a explosão de shopping. O que era o shopping? Eu coloco um monte de loja, eu garanto o fluxo, e esse fluxo automaticamente compra. Só que hoje as pessoas estão passando no shopping virtual. Estão passando no shopping virtual. O varejo, além de ter esse sofrimento, ele tem a concorrência da indústria, porque várias indústrias estão competindo direto com o varejo. Então você soma governo, você soma mudança de comportamento do consumidor, você pega o seu fornecedor te matando. Então, se esse varejo não profissionalizar, não modernizar, não for uma operação mais enxuta e, na paralela, mais agressiva comercialmente, certamente vai morrer mais rápido que o que imagina. Você falando aí da cidade, né, que você falou assim, olha para dentro da sua cidade. Eu tenho dentro um projeto aqui junto com a nossa equipe, que realmente nós trabalhamos muitos varejistas no interior, né? O grande mercado nosso é do interior. E tanto de Minas, como de São Paulo e no Rio. E alguns que a gente trabalha mais à distância com a mentoria online. E aí é legal, porque esse olhar para a cidade, olhar para dentro da cidade, é uma coisa de objeção que muitos varejistas às vezes fazem, ou empresários mesmo fazem. Eles olham e declinam sobre aquela cidade, né? Falam, poxa, aqui nada funciona, as pessoas são fofoqueiras, é aquela coisa que a gente sempre vê como retórica desse cara. E aí, o Marcos, aí eu falo o seguinte, o que está acontecendo? Os grandes players estão entrando nessas cidades, assim, de forma avassaladora. Grandes players que são, né, tanto dos atacarejos, cash care, como também das farmácias, grandes mesmo, que nunca se imaginava entrar nessas cidades pequenas. Porque, na verdade, os mercados, né, das capitais, grandes centros, estão ficando saturados para eles, eles estão vendo uma oportunidade. E eu falo muito, não sei se você concorda com isso, por causa do amadorismo desse pequeno e médio. Porque a oportunidade estava ali o tempo todo. E ele não estava olhando para isso. Faz sentido isso aí, cara? Faz muito sentido, né? As grandes redes vão tomar de conta do interior, mas você pode reagir de duas formas. O grande, vamos lá, esse é ótimo. O grande, ele não é tão assustador.
quanto parece. Por quê? O grande é lento, o grande é pesado, o grande é burocrático, o grande não conhece a tua região. Então, o grande ele tem mais poder de compra com o fornecedor, ele tem um maior poder de mídia, mas ele não tem a velocidade de um pequeno. Fazer uma comparação. Você pega o Nubank. O Nubank ele foi competir com o Itaú e ao invés dele montar a estratégia do Itaú, ele comeu pela beirada. O que o Itaú não entrega? E aí uma dica aqui para o seu telespectador, para o seu ouvinte, é que quando um grande chegar na sua cidade, nunca bata de frente com ele. Porque chega um Magazine Luiza na tua cidade, ela compra 1 milhão de aparelhos de TV, você compra 10 por mês. Como é que você vai competir por preço com esse cara? Você não vai conseguir competir por preço. Mas você pode competir no atendimento, você pode competir na entrega do seu produto, você pode instalar na casa do cliente, você pode dar uma garantia em loja. Então é na diferenciação que você vai crescer. O que esse pequeno se apavora e é a morte deles, é porque ele quer seguir o cara no preço. Ele quer seguir o cara no preço. E se você é pequeno, vai seguir um grande no preço, você está morto, amigo. Está morto. Ou está morto porque vai sonegar muito e esse governo vai te pegar, né? Ou então está morto porque você vai matar a sua margem. E o grande lance não é ganhar a venda por ganhar. O grande lance é ganhar dinheiro ganhando a venda. Então, eu acho que o grande desafio desse empresário, eu lancei 4 livros, Ederson. E a minha metodologia, o que é que eu acredito, o que é que eu entendo? Que a mudança de uma empresa, ela é top-down, ela é de cima para baixo. Então, o dono muda, a empresa muda. E essa empresa, ela muda também de dentro para fora. O que vai mudar na minha vida? Com 15 anos eu vi. Opa, aí entrou aqui que eu estava ouvindo. Vai lá. Pronto. E essa empresa, ela muda de cima para baixo e de dentro para fora. Então, concorrente assusta. Mas ninguém tem uma bola de preso na perna que vai ser obrigado a competir nesse mesmo mercado. Você pode mudar o ramo, você pode mudar o segmento. Então, o medo trava. E essa inércia que eu estava aqui no meu interior, estava sozinho, nadando de braçada há 20, 30 anos, chegou o cara agora, e eu posso entender até como estímulo essa chegada de que eu preciso melhorar minha fachada, preciso melhorar minha equipe, eu preciso viajar para a China, buscar novos fornecedores, eu preciso sair de uma zona de conforto, porque o mercado está brutalmente mais competitivo. Vou dar um exemplo simples aqui. Um dia a minha filha chegou para mim e falou: papai, eu quero comprar um tênis. E eu, coroa, cheguei e falei que ok, vou te levar no shopping. Ela, vamos ao shopping, né? Não, passa teu cartão aqui que amanhã deixa aqui em casa. Eu sou de Fortaleza e moro em São Paulo. Cara, eu peço um perfume e no outro dia está na porta da minha casa. Incrível isso. Então, o varejo, o ponto de venda do varejo vai ganhar, não é no preço, vai ser na experiência. Porque o que vai fazer uma pessoa sair da sua casa para pegar um trânsito, correr risco de assalto, que a gente tem aqui, conseguir estacionar o carro, vai ter que ser uma experiência muito bacana. Porque o preço vai estar na internet. Preço por preço é a internet. Mas o ponto de venda, o PDV, vai fazer toda a diferença. Só para fechar aqui esse raciocínio, tem uma rede de supermercado, não sei se eu posso citar o nome, mas pode, não sou patrocinado por nenhuma das marcas que eu falei, nem aceito, porque aí seria conflito de interesse. Eu fui numa rede chamada Oba. Sim, excelente. Aqui em Alphaville. E eu levei meu filho ontem, que tem 1 ano e 5 meses. E lá tem uma bobagem que eu adoro, cara. 2 bobagens que eu adoro. Uma, tem vários bonequinhos lá que eu aperto e o boneco solta uma piada ou brinca. E a criançada pira nisso, pira. E a outra é que lá sempre tem degustação de tudo. Degustação de muita coisa, de material de alta qualidade. Isso por quê? Porque ele se posicionou como um supermercado da família que tem os melhores itens. Enquanto outros se posicionam pelo preço, outros se posicionam por ter qualquer tipo de atendimento. Então, são pequenos... E é mais caro, porque é impossível, cara, você entregar o melhor atendimento, a melhor estrutura, o melhor produto, se manter ganhando dinheiro sendo mais barato. Então, não tem problema em cobrar mais quando você também gera uma experiência maior para o consumidor. Eu acho que uma oportunidade para quem tá, você já disse que o movimento dele é bem mais lento, então ele pode ser muito mais rápido. E a prestação de serviço. Só que serviço tem que entender, tem que ter margem, senão você não paga esse serviço. Também precisa entender. Então não adianta você competir com esses caras em termos de preço.
estou aqui resumindo o que o Marcos falou. Para você que está gostando, então você vai fazer o seguinte, vai curtir, vai compartilhar, já vai chamando outros, porque o Marcos vai entregar muita coisa boa aqui. E para você que ainda não é membro desse canal aqui, seja membro. Até porque, Marcos, nós temos alguns caras que são apoiadores desse projeto aqui. Nós temos o pessoal do Fale Total, que eles têm um aplicativo fantástico, onde se fala no WhatsApp. Várias empresas utilizam isso para utilizar na equipe de venda. Nós temos uma outra empresa, que é a Digimark, que sempre está entregando equipamento para esses mercadistas, quando se fala de equipamentos para montar a tua loja. E o mais interessante, desenvolvimento, a nossa equipe sempre está fazendo aqui também nas mentorias online. É só acessar lá evarejo.com. Ô Marcos, só para pegar isso aqui, esse gancho contigo aqui, cara, eu vejo que você fala muito dessa, né, nessa posição que o empresário precisa ter, nessa posição mais de gestor, posição mais de dizer para onde essa equipe precisa ir. Como é que ele pode fazer isso, esse varejista que está nos vendo aqui, como é que ele pode fazer isso de uma forma que seja realmente, assim, fácil para ele? Até porque, eu vou dizer, porque esses varejistas, às vezes, eles encontram profissionais, né, e eles percebem que eles querem que esses caras entendam a filosofia dele, querem que eles alcancem resultado, mas eles não são claros isso para eles, né? Então, como é que ele pode fazer isso para que ele alcance esse resultado? Ser um gestor mais sniper, né? Mais assertivo ali que faz isso aí, cara. Cara, eu acho que o primeiro passo é ele saber o que ele quer comunicar. Porque, assim, você falou, o cara montou o negócio, ele levantou do zero a empresa, e ele sempre fez daquele jeito. Para ele é empírico. Ele faz automaticamente. E ele deduz que as coisas são óbvias. Só que o óbvio tem que ser escrito, tem que ser dito e tem que ser reforçado. Então, é fundamental que ele saiba o que eu quero comunicar para a minha empresa. Tu quer uma coisa simples? Raras são as empresas que têm escrito o que pode e o que não pode ser feito. Não tem escrito. Várias empresas não têm escrito. É simples, né, cara? É tão simples. Qual a expectativa que eu tenho sobre os funcionários? Então, para a gente aqui, nós temos os valores. Os valores são os comportamentos comuns às pessoas. Então, recentemente, a minha esposa estava fazendo uma entrevista na nossa empresa e um dos nossos valores é acreditamos em Deus. E ela gostou muito do candidato, estava fazendo aquela entrevista com o candidato e, no final, ela falou, inclusive, eu quero te dizer quais são os nossos valores. E um deles é acreditamos em Deus. E o rapaz falou, estou encerrando essa entrevista agora, porque eu não vou aceitar esse assédio religioso que você está fazendo. Aí ela, assédio religioso? Mas como assim? Eu só estou dizendo que a gente acredita em Deus. Ele desligou na cara dela. Isso é clareza, amigo. Você tem que dizer as regras da sua empresa na entrada. Então, para mim, foi livramento. Foi livramento, com certeza. Foi livramento ele não ter entrado. Mas falta essa clareza. E para ser claro, às vezes os objetivos da empresa estão só na cabeça do dono ou da dona. Então, semana retrasada, a gente começou a fazer o nosso planejamento estratégico. O que vai ter no meu planejamento estratégico? O que eu acertei esse ano, o que eu errei esse ano, vai estar quais foram os objetivos que eu atingi, quais foram os que eu não atingi, né? E vou traçar os meus objetivos estratégicos para o ano que vem. Primeiro nível é gestores. Mas eu vou marcar um momento para falar para todo mundo da minha equipe. Eu quero que meu time saiba os objetivos. Daí o cara disse, mas eu tenho medo de dizer qual a meta de lucro da empresa. Então não diga em números, mas diga percentual. Ou coloque uma cor, nós estamos no amarelo, nós estamos no verde, nós estamos no vermelho, mas algum sinalizador. Quando eu tenho uma equipe e eu não sinalizo, não trago clareza de para onde eu quero ir, eu faço uma comparação que é a mesma coisa de entrar num táxi, Ederson, e dizer assim, táxi, me leva. E aí o taxista te pergunta, para onde? Aí tu diz assim, eu não vou te contar. Aí o que o taxista vai fazer? Ele vai rodar, ou vai ficar parado. É a mesma coisa da equipe. Então, o óbvio tem que ser dito, as expectativas têm que estar escritas, têm que estar alinhadas, têm que estar também checadas. Né? Eu tive, recentemente,
agora um mês anterior, na Disney, estudando os bastidores da Disney. E aí, cara, a Disney tem 70 mil funcionários, 70 mil. E o cara que está assistindo a gente aqui reclamando dos 5, dos 10 que ele Dos tem. 5, dos 70 mil. 50. 70 mil, menino. 70 mil, imagina assim, um estádio, Maracanã lotado de gente ali. E a gente perguntando, como é que você faz para gerir 70 mil pessoas? Aí eles falaram assim, a gente não gere as pessoas, a gente gerencia a cultura. Então, o que eu preciso saber é se as pessoas estão seguindo a cultura. Na contratação, eles estão sendo acompanhados pela cultura, eles estão sendo monitorados pela cultura. Existe uma onda agora muito forte, eu estava na minha terapia agora de manhã, né, faço terapia há 4 anos e super indico para empresário que está assistindo aqui, tá fácil, é uma coisa muito boa, muito rico. Eu estava conversando com o meu terapeuta dizendo que essa onda hoje, que você tem que respeitar tudo e aceitar tudo, ela é utópica. Ela é utópica. Porque cada pessoa enxerga o mundo de um jeito. E toda regra vai ter 1 bilhão de interpretações. Tem gente que mata e ri. Tem gente que rouba e dorme. Então o ser humano é uma engenharia desafiadora. E as empresas não têm regra. Eu digo que Moisés lá, quando escreveu os 10 mandamentos, né, foi para organizar o mundo, que o mundo estava... E até hoje, precisa usar, né? Precisa voltar lá e ver aquelas regras. Tem que escrever de novo, viu? Tem que escrever de novo. E os 10 mandamentos para as empresas é a cultura também que ela tem que escrever. É a cultura, né, cara? Os valores, a missão, qual a visão, né? Eu costumo dizer, você falou do táxi, achei ótimo aí, eu costumo dizer como você entrar dentro do barco, cada um pegou o remo. E aí vamos começar a navegar. E aí, de repente, cada um rema para um lado. O barco não vai sair do lugar. Então, se você não tiver uma direção, né, realmente não faz. Eu queria pegar um gancho aí, e você compartilhou com a gente, que você está fazendo o planejamento estratégico da sua equipe. E olha para você, varejista aí que está nos vendo e nos escutando. Olha a importância, né, de você fazer um planejamento estratégico, de você colher isso com uma certa antecedência, desenvolver isso com uma certa antecedência para a aplicação da turma no futuro. Tem N exemplos disso, onde a gente aplicou o planejamento estratégico, fizemos todo o projeto do outro ano, e era um projeto, às vezes, de 12 meses ou mais, até 16 meses, e Marcos, quando foi 9 meses, nós já tínhamos cumprido, porque tinha todas essas métricas direcionadas. Isso porque são práticas onde você dá direção para a equipe, né? E a gente precisa trazer isso para a nossa equipe. E aí você fala uma coisa que é interessante, que eu queria que você explanasse um pouco mais, sobre gerir essa cultura, né? Porque como não gere pessoas lá na Disney, mas gera cultura, o quanto que isso pode se impactar dentro de uma equipe de vendas, dentro de uma empresa, né? Eu falo muito varejista, tem equipes de vendas ali, dentro da faxineira, todo mundo tem que ser vendedor, né? Eu falo, todo mundo aqui é vendedor, esquece, não tem repositor, não tem embalador, não tem gerente de loja, todo mundo tem que ser vendedor, porque uma base, né, de princípio que a gente precisa no varejo é receita. E depois nós temos outros processos que nós temos que fazer. Nós temos as mentorias financeiras, de gestão de custos, tudo bem. Mas uma das bases é isso. E isso, como que ele pode gerar cultura, cara? Como você visualiza isso, gerando essa cultura para essa equipe de vendas aí? Eu sei que você é um especialista nisso, né, de desenvolver essas equipes de vendas, de fazer a empresa sair de um patamar e ir para outro patamar de faturamento. Como é que consegue inserir isso? Até vou pegar aqui já te suplicando o que você aprendeu na Disney lá, compartilhar com a gente. Cara, todo mundo que está ouvindo a gente aqui já teve a oportunidade de ir no shopping. Então, se você entrar em 10 lojas na mesma cidade, no mesmo shopping, você encontra 10 culturas diferentes. O clima é diferente, a música é diferente, o astral do vendedor é diferente. Então, não acreditem que a cultura é feita do segmento. A cultura é feita do CNPJ. E é fundamental que você entenda uma coisa. Só um parênteses aqui, tá? Um pouco mais polêmico. A gente vive a geração mais fraca de gestores da história. Porque na minha época, quando eu era gestor, eu tinha que entregar o resultado. Sim. Hoje os gestores querem ser líderes, amados e admirados. Essa é a maior furada que contaram pra gente nessa literatura fajuta de muita gente que nunca geriu ninguém e está ensinando sobre liderança.
Né? Então, um gestor, antes de Isso ser aí. amado e admirado, ele tem que saber quem paga ele. Quem paga ele é a empresa. Ele tem que entregar resultado para a empresa. Então, só um parênteses. Essa cultura mais fraca dos gestores, ela se torna mais permissiva. E o que você permite de errado hoje se torna a cultura de amanhã na sua empresa. Essa foi uma frase que eu escutei na Disney. As pequenas coisas erradas que você permite hoje se tornarão a cultura amanhã da sua empresa. Então, a cultura vai dar liga nas pessoas. E essa cultura tem que vir goela abaixo, amigo. Você não tem que convencer, você tem que comunicar. Aqui dentro da empresa, nós agimos, pensamos dessa forma. Quer, não quer, tchau, vaza. Vai encher o saco de outro. Quer ficar com a gente, cresce com a gente. Então, na minha empresa, é normal que entre e saia pessoas. Porque não gostaram da gente, ou não gostaram da cultura. E isso vai ser eterno. Os funcionários que estão hoje na Apple não são os funcionários que fundaram a Apple. Com certeza já entrou e saiu muita gente. É um processo natural. Só que se você ficar particularizando demais o entendimento de cada pessoa, como é que você vai gerenciar 70 mil pessoas? Me ensina aí. Ah, eu tenho que entender cada um. Eu tenho que entender que a Mariazinha é mãe de 4 e ela tem que chegar atrasada todo dia porque ela vai deixar no colégio. Já o João, eu tenho que entender que o João vem de bicicleta e ele mora mais longe. E aí eu tenho que entender que o Chico tem uma avó que ele precisa descer com a avó. Fudeu, meu amigo. Lascou tua gestão, papocou tua gestão. Então é muito bonitinho, meiguinho, mas não combina com empresa grande. Empresa grande você tem que colocar a regra e gerenciar a regra. Senão você vai surtar. Então a Disney tinha 70 mil, eu tinha 700 abaixo de mim. 700. E como é que eu dava conta? Eu gerenciava a regra. Então lá, se roubasse, já estava tendo muito roubo nas lojas. E eu coloquei que a próximo roubo que aparecesse, eu ia chamar a polícia. E aí aconteceu um roubo e a polícia foi na loja, tirou o cara lá algemado, levou para a delegacia, o cara foi preso, funcionário da gente. E aí eu recebi várias mensagens dos funcionários dizendo: Marcos, ele é pai de família, que absurdo ele ter sido preso. Eu falei: pessoal, não falem comigo, falem com ele. Foi ele que roubou, não fui eu. O meu papel era comunicar que quem roubasse seria preso. Ele tomou a decisão de roubar e de ser preso. Então, é um problema dele, não é meu. Ai, que absurdo. Pois é, as regras aqui continuam assim. Se roubar, vai preso, combinado? E aí, se não quiser ir preso, turma, é só não roubar. Cara, foram 6 meses com roubo zero. Se você começa a normalizar as coisas pequenas, elas se tornam a cultura de amanhã. Nova York, né, algumas décadas atrás, maior índice de criminalidade da América. Entrou lá o prefeito Rudolph Giuliani e ele criou a tolerância zero. Foi a tolerância zero. Amigo, é o seguinte, aqui roubo pequeno, roubo grande vai ter o mesmo peso. Vai todo mundo preso. E ela teve um salto absurdo de segurança, hoje já está horrível de novo, mas teve um salto absurdo de segurança na gestão dele. Então, os empresários que estão muitas vezes preocupados ali com compra e venda de mercadoria, com pagar o fornecedor, com pagar o salário da turma, ele tem que se preocupar muito com cultura. E tem que se preocupar muito com modos de agir. Aconteceu comigo recentemente, e eu sou um cara que gosta da cultura, e hoje eu estou numa transição, porque a minha empresa era base em Fortaleza, e agora é parte em São Paulo, e tem parte em outros estados, e deu uma desagrupada aqui, e eu tive informação de um funcionário meu que estava no dia a dia do trabalho, trabalhando para a empresa que ele tinha montado. Então, nada contra ele montar a empresa dele, ele tem direito de ter um negócio dele, porra, a liberdade, mas fora do horário. E quando eu fiquei sabendo, eu vim, não conversei, estou sentando com você para fazer sua demissão. Porque se você abre a pequena brecha, você está colocando para todos os outros o quê? Pode. E aí, se você quiser perder uma equipe, gerencie exceção. Se você quiser ganhar o comando de uma equipe, gerencie regra. E daí a importância da clareza, de escrever. Fiz uma reunião com o meu RH semana passada. Eu quero tudo escrito, do que pode, do que não pode, manualzinho, assina aqui. Porque quando o cara fizer errado, só digo assim, amigão, você infringiu aqui a lei 12 que você assinou e está de acordo com o está desligado.
Então, esse papo aqui pouca gente talvez entenda, compreenda, tá? Não compreende, eu acredito que compreenda, porque é o seguinte, há uma dor aí, né? Você até disse muito, né? Com essa nova linha que vem seguindo aí, né? Que as pessoas, ela precisa compreender cada funcionário, igual você falou, meramente impossível. Se você tiver, você precisa ter as regras muito claras. E outra coisa que você falou que eu acho que é um gancho muito legal, é falar o óbvio, gente. O óbvio precisa ser dito. Mas é Escrito. óbvio, o cara estava ali, é óbvio que não podia trabalhar no horário, óbvio, Óbvio. precisa Mas ser. chegou para mim e falou assim, eu não sabia. Eu falei, cara, mas eu tenho que te dizer isso. Aí eu pensei, beleza, então vou colocar no meu manual. Ó, quando você for contratado para cá, você vai ter que trabalhar para cá, tá bom? Então, se é preciso colocar isso, vamos colocar também. Isso é o óbvio que a gente está falando o tempo todo. Você tem uma equipe de venda, você tem que falar o óbvio com o cara, o que ele tem que vender. Muitas vezes esquecem disso. Recentemente nós estávamos prestando essa consultoria numa rede de supermercado, e lá eles têm o kit onde as meninas do caixa vendem. Eu acho uma coisa super interessante, elas, né, são motivadas naquilo, numa comissão. E é interessante, uma loja bombava de vender, a outra loja não conseguia fazer esse kit vender. Era um kit, eram balinhas, né? Aquilo no caixa ali para motivar a galera no ticket médio. E aí, vamos diagnosticar, vamos começar a olhar o que estava acontecendo. E a gente não conseguia diagnosticar o que estava acontecendo, porque não era muito claro para elas as vendas. Então, vamos lá, vamos sentar todo mundo aqui, vamos falar sobre essas vendas. E a partir do momento que a gente explicou todas aquelas vendas, pasme, gente, no outro dia as meninas estavam vendendo muito mais. E por que elas estavam vendendo muito mais? Simplesmente por uma informação. Elas precisavam saber o que era óbvio, que era necessário, né? Então faz muito sentido para a gente aqui. O Marcos, eu gosto muito, e eu sei do seu tempo, da sua necessidade aí para a gente falar. A necessidade do seu trabalho, perdão, né, da gente falar, eu tenho a necessidade de falar mais com você, que eu gostaria de ficar horas e horas falando com você, mas eu sei da tua agenda, e eu sei o quanto é difícil a gente estar aqui marcando esse espaço contigo, das necessidades. Mas fala para a gente aí, né, dá dica para esse varejista aí, para que ele possa, né, eu também vou pedir para você, porque eu já tenho certeza que aqui nos comentários tem gente querendo já saber um pouquinho mais do Mar, como que acompanha, eu quero que você fale das suas redes sociais, apesar que vai estar aqui tudo na descrição, tanto desse vídeo como do áudio, mas conta para mim dicas aí para esse varejista mudar o comportamento dele a partir de hoje e ser realmente uma empresa aí de alta performance, né? Buscar alta performance dentro dos resultados dentro da sua empresa. Fala aí umas dicas para eles, e pode falar também de filme, de livro, o que você acha aí, deve ler. É claro que você vai indicar os seus livros aí também, acho que deve indicar. Bacana. Cara, recentemente eu conversei com um empresário e ele tem uma empresa pequena para média e eu perguntei para ele qual era o objetivo com a empresa que ele tinha. A gente está em 2023, agora aqui gravando esse podcast. Uhum. E ele me disse que a meta dele era em 2030 abrir capital na Bolsa de Nova York. Aí eu parei e pensei, 7 anos é completamente possível. Então a primeira resposta que eu tenho para você é: tenha uma visão de longo prazo. Porque quando você está num problema, no curto prazo ele fica muito grande. Quando você tem um problema, na visão de curto prazo, ele fica mais difícil de sair. Quando você coloca a cabeça para fora desse problema, enxerga no longo prazo, você pode. Então, a primeira resposta é: tenha visão de longo prazo e tenha clareza de para onde você quer levar a sua empresa. Porque se você ficar só naquela visão de curto prazo, que eu tenho que fechar o mês, pagar meus boletos, isso vai virando um vício de trabalho que você já pode estar nessa há 1, 2, 3, 15, 20, 30 anos já nessa pegada. Tá? Então, o primeiro ponto é ter clareza da visão de para onde eu quero levar a minha empresa. Segundo ponto, que tipo de conhecimento eu preciso? Porque o brasileiro ele não precisa saber de tudo, o empresário ele não tem que saber de tudo. Então, se eu não tenho conhecimento sobre gestão, eu vou estudar sobre gestão. Se eu não tenho conhecimento sobre vendas, eu vou estudar, ou vou contratar consultoria, vou fazer treinamento, vou trazer um executivo para a minha empresa que saiba fazer isso. Tá? Fundamental. O terceiro ponto é ter metas claras, com números. Porque
a gestão baseada no achismo, ela é muito perigosa. Então, eu acho que a minha empresa está indo bem. E tem um setor que não mente, que é o financeiro. Se todo mundo que está aqui agora abrir a conta da empresa, vai ver o dinheiro que tem e que não tem aí dentro da empresa. Eu não tenho acesso à conta da minha empresa há 5 anos. Eu não tenho acesso. Porque eu tenho uma área específica que olha para isso. Porque não é um dinheiro meu, é um dinheiro do negócio, é um dinheiro da empresa. Tá? O quarto ponto é esse empresário entender que gestão e profissionalização são pontos vitais para o crescimento dele. Ele precisa olhar para isso como algo importante. Ele precisa olhar para isso como algo estratégico e fundamental para o crescimento da empresa dele. Tá? E, por último, entender que a jornada do empreendedorismo é uma jornada sem fim. Tá? Então, a empresa tem que estar numa evolução constante, evoluindo sempre. E que não adianta ele reclamar da equipe dele, não adianta ele dizer que ele é maravilhoso e a equipe dele é péssima se for ele que contratou a equipe dele. Tá? Então, para mim, não existe essa de que eu sou ótimo e minha equipe é péssima. Se sua equipe é péssima, você é o pai dos péssimos. Tá? Então, você contrata os péssimos. Você permite que eles sejam péssimos dentro da sua empresa. E, por fim, tá? Acredito que a mudança é do dono. O dono ele tem que encontrar, e a dona, o lugar dele dentro da empresa. E talvez já esteja na fase dele sair mais dessa operação e colocar mais cabeça, mais cérebro para guiar a empresa para onde ele quer levar. É fácil? Não. Mas tem gente conseguindo. Por que a gente não pode conseguir também? Não modifica nada, né? Ou seja, o outro não tem mais braços, mais pernas que você não se consegue. E essa questão do dono é tudo realidade. Ou seja, entender o CNPJ, né? Saber Exato. separar o CNPJ do CPF, a gente vem misturando demais. Bom, o meu amigo Marcos Freitas aí me diga como que te encontra mais, o que o pessoal precisa fazer aí para acessar, comprar seus livros, ter acesso aos seus conteúdos e até participar, quem sabe, de uma imersão. Legal. Vale a pena aí estar na imersão do Marcos, tá, gente? Inclusive, você é meu convidado, tá? Se você quiser estar conosco. Estarei presente na próxima convidado. aí, com certeza. Vamos já conversar aí da data que já estarei aí com vocês. Vamos lá. As nossas redes principais que utilizamos hoje é Instagram, TikTok e YouTube. Marcos Freitas, MARCOS, FRTAS. Ao óbvio tem que ser dito, né? Só letrar aqui. Então, lá todo dia a gente está trazendo conteúdo de gestão. Nós temos a imersão APN, Alta Performance Negócio, que teve já 75 edições no Brasil todo. Eu desconheço se alguém já tenha treinado tantos empresários como a gente já treinou nos últimos anos. E realizamos essa imersão aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, vem empresários do Brasil todo, passam 3 dias com a gente, fazendo o planejamento das suas empresas. E aí na rede social você pode pedir mais informações no direct. Eu tenho 4 livros, mas o principal é o Coragem para Crescer. Esse livro é um best-seller. Tá? E está sempre nas listas dos mais vendidos do Brasil. E pode encontrar no Google ou na Amazon. Tá? Você pode conseguir esse livro, que é um livro voltado para o empresário. E no mais é isso, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Eu que agradeço. E para você ainda que não compartilhou, por favor, compartilhe. Para você já está no Spotify, já vai dando as 5 estrelinhas, já está no final aqui, encerrando. E nas redes sociais, sempre compartilhe esse link, sempre fala aí. Marcos, muito obrigado pela tua aula que você deu para a gente aqui, compartilhar tantas ideias. Espero, mais uma vez, estar aqui e ter o prazer de ter você aqui no Bate-Papo Varejo. Valeu, Marcos. Valeu, um abraço. Até mais.